Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos, ao seu dispor, professor de Geografia. E hoje, nesse encontro tão importante, temos questões que servirão como pano de fundo para a realização de uma bela revisão. Questões tais como esta, que diz o seguinte, põe na tela lá. Um jatinho particular levanta voo de uma cidade localizada a 15 graus oriental do meridiano de Greenwich, às 22 horas do dia 10 de janeiro, em direção à cidade de São Paulo. Depois de 9 horas do início da viagem, o avião pousa na capital paulista. Sabendo que grande parte do território brasileiro estava participando do horário de verão, indique abaixo a alternativa que corresponda ao dia e à hora em que o avião pousou em São Paulo. Vamos organizar os dados. Então perceba o seguinte, eu vou chamar essa cidade de cidade X. Essa cidade X, localizada 15 graus leste, são 22 horas do dia 10 de janeiro, em direção à cidade de São Paulo. Vamos lembrar que a cidade de São Paulo está localizada a 45 graus oeste. Depois de 9 horas, ou seja, o tempo do avião é de 9 horas. Depois de 9 horas de viagem, o avião pousa na capital paulista, sabendo que grande parte estava no horário de verão. Então, se está no horário de verão, também é importante destacarmos. Está 1 hora a mais. O problema diz, qual a alternativa que corresponda ao dia e à hora em que o avião pousou em São Paulo? Primeira coisa que você deve ter em mente, se os hemisférios são diferentes, o que eu devo fazer? Eu vou somar os graus. Então vamos somar aqui com muita tranquilidade. Então eu tenho 60 graus oeste. Segundo passo, eu vou dividir por 15. Eu vou encontrar 4 horas. O que são essas 4 horas? A diferença de horas entre as duas cidades. Olha aqui para mim. Vamos lembrar que quanto mais a leste, mais adiantadas são as horas. Quanto mais oeste, mais atrasadas são as horas. Estamos trabalhando com fuso horário. Sistema de padronização das horas. Foi criado no ano de 1883, através da Conferência de Roma. No ano seguinte, 1884, ficou estabelecido que o meridiano de Greenwich seria o marco zero, estando as horas adiantadas a leste e atrasadas a oeste. Volta aqui. Então perceba que eu estou trabalhando e eu quero destacar o primeiro tipo de fuso horário com hemisférios diferentes. Sempre que o hemisfério for diferente, ou seja, envolver oeste e leste, eu vou seguir 3 passos. Qual que é o primeiro passo? Eu vou somar os graus. Ok. Eu somei os graus, perceba lá. 45 mais 15, 60 graus. Segundo passo, o que eu faço? Eu vou dividir por 15. Ao dividir por 15 graus, o que eu vou encontrar? As horas? Não, muito mais do que isso. A diferença de horas. E se eu caminhar no sentido oeste em direção a leste, como leste as horas são mais adiantadas, eu somo. E se eu caminhar no sentido contrário, eu vou subtrair. Então o que eu fiz até o momento? Eu somei os graus, 60 graus. Dividi por 15, encontrei 4 horas. Então as duas cidades têm 4 horas de diferença. Me ajuda aqui. São Paulo tem 4 horas a mais ou 4 horas a menos? A menos. Por quê? Porque está a oeste. Quanto mais a leste, mais adiantado. Quanto mais oeste, mais atrasado.
Então vamos pegar aqui, ó, 22 menos 4, eu tenho 18 horas. Então perceba o seguinte, 18 horas do dia 10/1. Enquanto forem 22 horas na cidade X, em São Paulo serão 18 horas. Porém, o avião demora 9 horas para o seu deslocamento da cidade X até São Paulo. Então vamos somar mais 9 horas de deslocamento. Isso vai dar 18 mais 9, você vai ter 27 horas. 27 horas. Só que São Paulo também está no horário de verão. Vamos somar mais 1 hora. Mais 1, então eu vou ter 28 horas do dia 10/1. Este é o horário que vai chegar na cidade de São Paulo. Enquanto eram 22 horas na cidade X, eram 18 horas em São Paulo. São Paulo tem 10 horas a mais, 9 do tempo de viagem, mais 1 hora do horário de verão, 28 horas. Mas eu digo para você, existe 28 horas? Não, um dia tem quantas horas no máximo? Professor, no máximo 24 horas. Estão passando quantas horas de 24 horas? 4, então resposta, 4 horas do dia, aí já não é mais o dia 10, é o dia 11/1. Então a resposta, o indivíduo vai chegar na cidade de São Paulo às 4 horas do dia 11/1. Resposta, sem medo de errar, resposta letra E. Ok? Então, meu querido, minha querida, esse foi o nosso grande objetivo. Trabalhamos uma questão de geografia de grande importância e tudo isso somente foi possível devido a 2 grandes amigos que eu queria homenagear. Meu querido grande amigo, professor Reginaldo Veras e também o professor Léo Matos. E nesse momento são 2 pessoas que podem promover a transformação da nossa região. Agradeço a cada um de vocês, desejo bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até lá!